duas entrevistas foram consideradas polêmicas, dá pra gente dizer dessa maneira. Felipe Melo e Jader Quinones falaram com a imprensa e colocaram coisas ali que geram discussão da gente. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, passe na Golcase. Olha aqui, deixa eu botar aqui. Olha o copo que a Golcase mandou pra gente dessa vez. Copo térmico, personalizado. Você pode botar o nome e o número que você quiser. O meu chegou, na verdade o Fio chegou lá na casa do Fio, o Fio me deu e eu não usei ainda. Mas vou usar. Tem dessa camisa aqui, mas tem de vários modelos lá no site, tá? Tem capinha também, ó. Você que tem filho, ou você que quer presentear teu pai também com uma capinha. Olha só. Modelo especial aí com um filho, com o nome do pai também. Tem capinha do Thiago Silva, tem capinha do uniforme também do Fluminense, essa aqui que também chegou pra mim agora. Enfim, aproveita, vai lá e usa o cupom JORNADA. O link vai estar aqui na descrição. Capinha, se você comprar duas, você ganha mais duas, tá? Então fica aí nessa parada aí maneira que dá pra você presentear os outros também. Vamos lá, primeiro a entrevista do Jader Quinones, tá? Jogador do América de Cali, que está fazendo ali a intertemporada com o América de Cali lá, time colombiano, né? Eu falei, de Cali. E está sendo sondado, muito se fala na imprensa colombiana sobre o interesse do Fluminense, uma negociação e etc. E ele foi perguntado por dois veículos da Colômbia. É importante até dizer, muito se atrela a negociação do Fluminense com o colombiano Quinones a saída do John Arias do Fluminense. Lá se atrela isso, o Quinones seria o substituto do John Arias. Vamos ver primeiro as declarações dele e depois a gente atualiza também como está a situação. Se ha hablado mucho en estos días del Fluminense de Brasil, un rumor, un interés sobre vos. ¿Qué sabes a esta hora? O si tu intención irte a América. No. Estoy aquí concentrado con el equipo, estoy haciendo pretemporada. Si fuera de algo contrario, no estaría aquí. El profe me tiene en cuenta, me estoy trabajando bien. Estoy concentrado aquí con cada uno de mis compañeros y 100% americano nesse momento. Até aí, respostinha padrão, né? Esse vídeo é inclusive do América em la Red, né? América, como se fosse América na net, né? América na internet. Então vamos lá, né? Primeiro falando nesse ponto. E aí, respostinha padrão, tô aqui com a América e tal, tô fazendo pré-temporada. Se eu tivesse negociado com o Fluminense, eu não estaria nem aqui fazendo a pré-temporada. Só que aí essa resposta que chamou a atenção de todo mundo, né? Que os rumores de que você vai para Fluminense são falsos. No te puedo decir que sean falsos, pues que... Então, peraí, os rumores então de que você iria pro Fluminense são falsos? Não posso dizer que são falsos. Que exista, pero como te digo, no me he empañado mucho del tema porque estoy aquí, estoy trabajando con el equipo. Aí ele já diz, não posso dizer que são falsos, né? Não tô tratando muito do tema. E bueno, é o que importa nesse momento. E esse é o que importa nesse momento, porque eu tô aqui trabalhando. Então ele não desmentiu. Vamos lá, aí todo mundo falou, o fato dele não ter desmentido entrega que tá negociando, pô, só não veio ainda porque a janela não tá aberta. E de fato faz sentido, foi a primeira coisa que eu pensei também quando ouvi a declaração dele. Só que eu fiquei analisando e eu falei, cara, pro Jader Quinones, um jogador novo, né, 23 anos, e que está no seu melhor momento da carreira, estando ainda no América de Cali, um jogador que só teve passagens por dois times bem menores da Colômbia. Ele foi revelado no Quindío, que é menor que uma Chapecoense, por exemplo, aqui no nosso cenário. Talvez fosse um time completamente regional. Passou pelo Rio Negro Águilas, aí esse acho que se assemelharia ao CT a Chape, se assemelharia a uma Chapecoense, um América Mineiro, e só foi bater lá nos Emirados Árabes para jogar 2 jogos e voltar para América de Cali. Então assim, ele tá no melhor momento da carreira dele, vai dar uma valorizada nisso também, né? Isso é fato. Agora, as apurações do lado de cá foi até engraçado porque teve um tweet do Marcelo Neves, repórter do GE. Globo, que cobre o Fluminense, que ele colocou o seguinte: não sei muito bem o que está rolando na Colômbia, né? Aqui, vou até botar o tweet dele aí na tela. Não sei muito bem o que está rolando na Colômbia, mas o Fluminense não quer e nem negocia com Jader Quinones. Então, provavelmente, né, ou o Marcelo Neves tá errado, ele também, obviamente, sempre pode acontecer, mas é um repórter que a gente pode até confiar ele na apuração desse tipo de coisa, mas o Fluminense não quer e nem negocia, né? Ou então ele tá só forçando a barra. Aí achei interessante que tem a pergunta aqui do
do Pires, né, que falou: o que ganharia um jogador afirmando publicamente daquele jeito? Nos explique, por favor. Tipo assim, porque realmente o cara pode pegar mal com a América. Só que aí o Marcelo Neves respondeu aquilo que eu falei, até eu nem tinha visto essa questão. Respondeu aquilo que eu falei agora há pouquinho, que é valorizar o passe dele, dizer, ó, na Colômbia, tá ligado aquele time lá, campeão da Libertadores, e que o John Arias joga lá, eles me querem pra substituir o John Arias, tá? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? E às vezes, não é que ele tirou isso do nada, às vezes teve uma ligação ali pra saber, uma informação básica do cara e etc, e isso se transforma nessa celeuma toda. Óbvio, se tem um jogador aqui do Fluminense que fala bem assim, tá na Espanha toda falando: não, o Atlético de Madrid quer o jogador, o Atlético de Madrid quer o jogador, o Atlético de Madrid quer o jogador, o Atlético de Madrid quer o jogador. Do lado de cá, o cara fala: olha, eu não sei ali se teve, eu não posso dizer que é mentira porque eu não tô envolvido na negociação, tô aqui fazendo pré-temporada com o Fluminense. Pô, a gente vai olhar e falar: cara, o Atlético de Madrid tá querendo o cara tá valorizado. Tem um outro olhar da mídia também sobre o jogador. Então, provavelmente ele tá querendo isso. Enfim, vamos passar pra entrevista do nosso momento atual, né? Vamos lá, cara, o Felipe Melo deu entrevista pro GE. Globo, uma coisa chamada Media Day, né? Um dia que a Globo, dona do Campeonato Brasileiro, foi lá no CT, gravou várias entrevistas, fez várias imagens para poder utilizar também na sua programação dentro dos jogos. E o que mais chamou a atenção foi justamente uma entrevista publicada hoje com o Felipe Melo, onde tem 2 momentos, e aí eu confesso que eu não consegui entender por que tinha um monte de gente com raiva da declaração do Felipe Melo. A gente vai ver aqui 2 declarações do Felipe Melo, ok? Então vamos lá, vamos ver as 2 e aí eu volto aqui para poder fazer um comentário já mais amplo sobre o assunto, que eu realmente não entendi a raiva da galera. De tudo, eu creio que a lei da semeadura ela não falha, né? Infelizmente o Fluminense teve alguns problemas aí no início da temporada que a gente tem pago por agora, né? Mas é claro que dentro de campo eu, por exemplo, quando eu entro dentro de campo pessoalmente falando, eu sempre vou dar o melhor de mim, né? Dentro de campo, entregar o melhor, né? Mas fora de campo eu tento falar com todos os atletas, sabe? É uma palavra de ânimo, fazê-los entender que de fato nós temos que semear para que na frente a gente possa colher grandes coisas, né? E uma coisa que eu sempre falei na minha vida toda e também aqui no Fluminense era que a verdadeira família ela é vista em momentos de dificuldade. É muito fácil falar que o grupo é maravilhoso, é uma família quando está vencendo uma Libertadores, né? Então esse é o momento de fato de mostrarmos que somos um grupo, que somos uma família, e família é um ajudar o outro, é ninguém deixar o outro na mão. É isso que eu passo para eles todos os dias, né? E eu não tenho dúvida alguma de que o Fluminense vai brigar ainda pelas cabeças no Campeonato Brasileiro. Beleza, essa foi a primeira entrevista ali do Felipe Melo. Então, primeira questão, ele vai falando do momento ruim do Fluminense e de como ele, como capitão, passa isso. Assim, o Felipe Melo é um cara que é difícil você ver ele indo pra frente da câmera pra mentir. Tanto que, eu falo uma coisa que ele mesmo não acredita, tanto que no momento mais conturbado dessa confusão toda com o John Kennedy, que a gente tinha várias apurações, principalmente do Vitor Lessa, ali, falando: olha, o Felipe Melo era um dos caras com mais raiva na situação do John Kennedy, porque todo mundo tá se doando pra cacete, e o John Kennedy estava fazendo baderna, estava faltando treino, estava, enfim, com todos aqueles problemas de indisciplina. O Felipe Melo simplesmente não dava entrevista. Então, tipo assim, ele não ia pra frente da câmera pra fazer pose de falar: não, o grupo tá unido, o John Kennedy é nosso e tal. Não, porque se ele fosse pra frente da câmera, talvez ele bravejasse demais. Então, assim, é um cara muito sincero. Eu gosto de ouvir entrevistas do Felipe Melo por causa disso. E ele coloca um ponto ali, eu tava vendo uma análise hoje de tarde do Phil, né, quando tava assistindo essa parte dessa entrevista, ele falando ali: cara, não tá tudo bem. E não tem que tá tudo bem mesmo. Não tá tudo bem porque o Fluminense tá a um triscar da zona de rebaixamento. O Fluminense está numa sequência... O Fluminense no ano inteiro não conseguiu engrenar em momento nenhum.
O Fluminense no ano inteiro só venceu um time da Série A do Campeonato Brasileiro, que foi o Vasco, num sufoco. O Fluminense no Brasileirão joga mal a maior parte das partidas. E nas que jogou bem, por desatenção e por problemas recorrentes, perdeu pontos, né? Empatou, no caso, em casa. Então assim, é óbvio que não tá muito bem. O Felipe Melo tá falando isso. O grupo vai ser provado, união de grupo, no momento ruim. Porque no momento bom, meu amigo, todo mundo aqui já passou por isso. No momento bom, aí de qualquer convívio e etc., você esquece as coisas ruins e você vive ao lado bom, etc. Agora, quando o momento tá ruim, é pressão de torcida. O Fluminense, por exemplo, o GE postou uma matéria desse Media Day também, falando ali com todo mundo que... sobre o do Fluminense para falar sobre o Mundial de Clubes e etc. Enfim, saber como vai ser esse Super Mundial para eles, como vai ser a experiência. Os comentários são detonando a galera, falando tem que falar de merda de Mundial, nenhum agora não, tem que jogar bola, etc. Então, assim, nenhum jogador gosta disso. Óbvio que entra num ambiente ruim, né? Então, agora é a hora de dar a volta por cima. E aí depende de caras como o Felipe Melo também para tirar isso. Agora, a outra declaração dele foi que eu vi gente com mais... reclamando alguma coisa, e eu acho que ele fala aqui sobre público. Vamos assistir, depois eu comento. Eu creio que, assim, o que nós temos que pensar é que o torcedor do Fluminense, quando nós precisamos, ele esteve presente, né? Quando nós mais precisamos do torcedor do Fluminense, o torcedor do Fluminense ele estava ali no estádio. A gente tem que fazer o nosso papel, né? Cabe a nós, jogadores, entrarmos dentro de campo e deixarmos tudo dentro de campo, fazemos com que a vitória no Campeonato Brasileiro volte a aparecer, que de fato o torcedor vai voltar a vir no estádio. Então, nós temos que fazer mais para que eles possam voltar. Mas eu tenho certeza que mesmo quem não vai no estádio está torcendo por nós, está ali ligado na telinha, né? E o torcedor, de fato, é o nosso combustível. É isso. Essa frase aqui do Felipe Melo foi, eu falei que ia comentar logo depois, era o que o Eduardo Barros precisava ter falado. Aprende, Eduardo Barros. Era o que o Eduardo Barros... Sabe o que o Eduardo Barros precisava ter falado? Era isso. Falar, olha, a gente não tem como falar de público no estádio enquanto a gente não entrega um futebol decente. Então, se a gente empatou perdeu 2 pontos nesse cocô de jogo que a gente fez contra o Juventude, nessa atuação pavorosa, a gente não pode olhar para a arquibancada e questionar a presença de quem veio. A gente tem que falar, pô, queria muito que tivesse mais gente. Mas o momento não é de falar disso, não. O momento é de falar que a gente não tá entregando. Eu falei isso após o jogo contra o Botafogo e vou repetir. O que esse time do Fluminense hoje acrescenta de motivação para você ir num jogo do Fluminense? O que as atuações de 2024 acrescentam de motivação para você ir num jogo? Novamente, não tô aqui questionando quem vai e quem não vai. Cada um sabe da sua vida. O meu ponto é, se uma pessoa está em dúvida se vai no jogo ou não, rapaz, não sei se eu vou no jogo e tal, o time, as atuações do Fluminense em 2024 mais acrescentam para a pessoa ir ou para a pessoa não ir? É isso que precisa ser refletido e o Felipe Melo, pelo visto, entende isso. Coloca esse ponto, fala, cara, o time do Fluminense não está ajudando a ter mais torcedor no estádio em 2024. E aí eu vi gente tratando isso como uma cobrança e tal do Felipe Melo. Pelo contrário, achei justamente o inverso. Acho que a cobrança que ele faz é em cima dos jogadores. E quando ele fala que dentro de campo ele entra para dar o melhor e fora de campo também é uma cobrança aos jogadores. Enfim, que essa cobrança surta efeito no próximo sábado contra o Atlético Goianiense. Porque a arquibancada a gente já sabe que não vai estar cheia. Mas vamos ver se os jogadores começam a responder para trazer o torcedor de volta. Até a próxima.